Começamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos falar hoje sobre reflexos da crise da Grécia na economia. Parece distante, não é? Longe a Grécia, mas interessa sim a todos nós. Interessa aqui à aldeia, ao Estado, ao país, à Europa no seu conjunto. É o conjunto na economia mundial, não é nenhum exagero. Por isso nós trazemos ao Democracia para conversar com o telespectador autoridades no tema. Pessoas que não são apenas interessadas em saber o que acontece pelo mundo, mas que têm a condição, o discernimento para explicar por que estas coisas acontecem. Trazemos para o Democracia para falar sobre a crise que começa na Grécia, que recebe esse aporte, esse recurso, este socorro internacional que muitos entendem ainda insuficiente. Para explicar tudo sobre isso, nós trazemos José Alfredo Duarte Filho, economista, Fernando Ferrari Filho, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cássio Calvetti, economista do Diese e assessor da CUT. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do Democracia, nós convidamos o José Alfredo Duarte Filho. Tudo bem? Tudo bem, Batista Filho e companheiros de debate. Nossa pauta é a crise da Grécia, mas com certeza nós temos que fazer uma análise mais ampla da situação mundial. Porque a crise da Grécia é uma consequência da crise financeira internacional, né, detonada pela questão das subprimes, os títulos americanos colocados no mercado sem lastro, que deu aquele baque na economia internacional. Em razão disso, a situação de alguns países, especialmente da Europa, e agora o caso mais agudo é o da Grécia, tiveram com isso a exposição dos seus problemas, porque a situação econômica daquele país já vinha com fragilidades e indicativos de uma péssima administração. Nós temos, como resultado dessa péssima administração, o estouro dos gastos públicos. Porque, veja, Batista, era muito fácil ter crédito na Europa, porque estão no mercado comum europeu. Os recursos que a Inglaterra ou que a Alemanha, por exemplo, tinha acesso, todos os outros países europeus tinham acesso também a juros baratos. Isto incitou ao endividamento. E nós sabemos todos que isso é uma prática comum: quanto mais dinheiro, mais se gasta. E muitas vezes sem parâmetros. O que aconteceu? Cresceu o déficit público de uma maneira muito acentuada, aumento bastante grande para o funcionalismo público, descuido com as contas públicas foi enorme, tanto é que o endividamento da Grécia, por exemplo, é de mais de 100% do seu PIB, 115% do PIB. O déficit público acima de 10%, quer dizer, nós quando aqui tínhamos um déficit no Brasil da ordem de 2%, 3%, a gente já acendia o sinal e a economia realmente já não funcionava. Como é que lá se chega a um parâmetro desses? E veja bem, esta é a situação não só da Grécia, nós podemos estender isso para o chamado PIGS, né, que é o conjunto de países, Portugal... Estão identificados, Portugal, Espanha e Irlanda, né? Exatamente. E Itália, né? Esse conjunto de indicadores ruins contaminaram o mercado acima dos parâmetros do próprio mercado comum europeu, porque as regras
para entrar no mercado comum europeu hoje é que não pode ter um déficit acima de 3%. Né? Hoje você tem déficit da ordem de 10%, de 13% entre esses países. Some-se a isso a questão do desemprego, né? Porque sempre fazer um paralelo com o nosso passado, que a gente ainda tem muito na lembrança, o desemprego menor nesses países é da ordem de 10%. Na Espanha, inclusive, é de 19%. Veja bem o reflexo que isso causa na economia. Todos esses problemas surgiram agora em função da fragilidade do mercado financeiro internacional. Alguns ajustes estão sendo exigidos e aquela receita básica do FMI, que tanto brigávamos para não ter imposto aqui, hoje é uma receita aceita por todos, é uma receita aceita por esses países, né, que não tem uma outra solução para sair da crise, senão segurar os salários, não permitir mais aumentos aos funcionários, tanto da iniciativa privada quanto da pública, gastar o menos possível, né, não se endividar mais. Isso faz com que a economia desses países tenda a não crescer nesses próximos períodos. Isso é o mínimo de resultado que certamente vai acontecer nesses países, especialmente este grupo de países da Europa em situação delicada. Sem dúvida, nós todos concordamos que a falta de regulação de um órgão competente na questão financeira foi o ponto grave dessa situação, tanto da americana quanto da Europa. A desregulamentação do setor financeiro é um mote desse pessoal mais liberal. Não, esse era o bonito. Quanto menos intervenção na economia, mais a economia vai andar. De certa forma é verdade, mas vai andar. Mas o tombo, certamente, como nós temos visto, é sempre maior. Isso, realmente, nós no Brasil podemos nos orgulhar. Muitas vezes eu que trabalhei no banco, né? Às vezes a gente fica incomodado com muitas regras de informação ao Banco Central, mas hoje a gente vê que isso é salutar, Batista. Se o banco lá vai conceder um empréstimo para o Batista Filho, o Banco Central fica sabendo se aquele empréstimo está dentro dos parâmetros e da competência do tomador, por menor que seja. Se houve uma disparidade, o Banco Central já diz, olha, se há um problema num pequeno tomador de empréstimo, acendeu a luz, vamos ver se não há outros problemas. Manda pedir menos. Exatamente. Isso, graças a Deus, o Brasil pode dar receita para o mundo nesta questão do controle do mercado financeiro. E nós temos visto aí na imprensa que os americanos, os precursores dessa crise, o mais liberal dos liberais do mercado financeiro americano, quando na crise ele pediu a intervenção do governo nos Estados Unidos. Não, sob o pretexto de preservar o interesse daquele pequeno poupador. Na verdade, estavam querendo garantir o seu patrimônio. A intervenção veio, como foi dito, tardiamente, porque ela só vem depois da crise instalada, e aí ela vem para diminuir o impacto. Isso, como foi bem levantado pelo Caulete, isso foi de uma maior intensidade na Europa por causa da fragilidade do Banco Central Europeu. Mas aí, veja bem, a fragilidade não é só em tamanho do Banco Europeu, mas também pelo mote da própria estrutura do mercado comum europeu. Porque é o seguinte, olha, qual é a regra lá? Todos os países têm que fazer um nível de investimento que não esteja muito distante um do outro. Veja bem, que há que ter uma paridade em termos de investimento público. Há que ter boas estradas em toda a Europa. O país que tem menos condições vai ter mais dificuldade. Isto fez com que o Banco Central não fosse mais rigoroso por causa da imagem do mercado comum europeu.